tativos, ficariam absolutamente imunes. Não preciso referir muitos exemplos desta ordem de telementação para fins ilícitos, porque as páginas da história estão cheias deles. Ainda que os historiadores olhem esta matéria e a tratem como mito, zombando da credulidade dos nossos antepassados, contudo o fato é que os feiticeiros e encantadores subiram ao cadafalso e ao poste, confessando seu crime. Bem é que atribuamos todo o malefício à imaginação das pessoas afetadas, mas por que não nos falam eles da estranha imaginação que produziu tais efeitos no povo? A causa pode ter sido imaginária, mas os efeitos foram certamente reais. Referirei um exemplo que servirá de tipo a essas formas de telementação. Cito um velho médico alemão. Diz ele que foi consultado por um lavrador que se queixou de um estranho rumor que o incomodava à noite e que lhe parecia soar à guisa de um espantoso ferro. Ocorria entre as 10 e as 11 da noite. Perguntou-lhe o médico se tinha algum inimigo de quem suspeitasse tal influência incômoda. Respondeu que só havia um velho ferreiro da aldeia, seu inimigo, cujo poder receava, e que vivia a muitas milhas distante de sua pessoa. Pediu-lhe o médico que voltasse no dia seguinte e, neste entrementes, visitou o ferreiro e perguntou-lhe o que fazia entre as 10 e as 12 horas da noite, acompanhando a pergunta com um olhar de forte vontade e poder. O ferreiro, um tanto espantado, respondeu: forjo, toda a noite, por este tempo, uma barra de ferro e, durante este trabalho, penso intensamente em um inimigo meu que me subtrai uma boa soma, e, ao mesmo tempo, mantenho a vontade de que este barulho lhe perturbe o descanso. Ordenou-lhe o médico que abandonasse esse propósito e, em seguida, fez o lavrador pagar ao ferreiro a soma que lhe devia, e a inquietação acabou-se. Se desejais mais exemplos desta ordem, lede os velhos livros que tratam da ilusão da feitiçaria e notai a semelhança. Mas é bastante um exemplo para ilustrar o assunto. Todos eles são parecidos. Notareis os dois elementos necessários presentes em todos os casos, a saber: 1. O uso da força por uma pessoa. 2. A crença ou receio a ambas estas coisas da parte segunda pessoa. Lembrai-vos do que já vos disse, que a mesma força empregada em tais casos para o mal, pode também ser usada para fins lícitos e dignos. As operações para as boas coisas efetuadas pelos curadores de várias escolas da ciência mental e outros do novo pensamento estão justamente nas linhas de telementação direta. Muita gente tem sido animada, auxiliada e curada pela telementação. Não vos esqueçais do bem, considerando o mal. O bem pertence à fase da magia branca, da qual o uso pode redundar em benefício para quem a pratica. Pelo contrário, o mago negro deve colher as tempestades do vento que semeou. Essas coisas voltam para quem as emprega, trazendo seu terrível cortejo de tristes consequências. Além do interesse e mau uso de que acima falei, há outro péssimo emprego da telementação direta bastante conhecido nestes últimos anos. Refiro-me à influência mentativa por telementação com o fim de levar a pessoa a cair nos planos e empresas do mentador. O princípio envolvido não difere do empregado para o bem e para o mal. Forma o mentador a imagem mental da outra pessoa e inunda de suas correntes de força de desejo e de poder de vontade, querendo e desejando, ao mesmo tempo, que tal pessoa faça o que o mentador deseja. O mentador emprega comumente, neste caso, uma pintura mental na imaginação, formando assim sua matriz mental, conforme a qual tenta ele fazer a outra. Tal é a forma da visualização, de que logo falarei. Esta prática, bem como outra de igual teor, pode, sem dúvida, ser anulada por quem afirme sua individualidade e vontade. Não vos sentireis, sem dúvida, dispostos a pôr em operação muitos métodos aqui descritos, isto não obstante, com conhecimento do que foi mencionado nestas páginas, podereis ver a operação destes princípios em torno de vós na vida diária. Vê-los-eis em operação em todos os lados, depois que vos familiarizardes com as leis de operação. Sentir-vos-eis instintivamente guardados contra sua influência, como se estivesseis protegidos contra um golpe físico que vos ameaça. Ficareis surpresos e talvez aflitos algumas vezes, ao ver pessoas que tentam influenciar-vos de todos os modos e de quem não tinhais nenhuma suspeita. Lembrai-vos da afirmação da vontade positiva e do uso da negação enérgica. A pessoa que deseja influenciar outra à distância, como faria no caso de uma entrevista,
Forma uma imagem mental da que deseja ver influenciada, depois procede como se visse diante de a tal pessoa. De um mestre sei eu que aconselha os seus discípulos a operarem com fregueses em perspectiva e com outros com quem esperam tratar ou ter relações. O método deles é o seguinte: imaginai, dizem, vosso freguês em perspectiva, sentado, por exemplo, em uma cadeira, ante a qual vos conservais em pé. Fazei esta pintura tão forte quanto possível, porque disto depende vosso êxito. Continuai a tratar a pessoa, como se ela estivesse realmente presente. Concentrais sobre ela a vossa vontade e dizei-lhe o que esperais falar-lhe quando vos encontrardes com ela. Usai de todos os argumentos de que puderdes lançar mão e, ao mesmo tempo, mantende o pensamento que ela deve fazer como dizeis. Procurai imaginá-la sujeita aos vossos desejos em todos os respeitos, pois esta imagem tenderá a se realizar quando derdes de face com a mesma pessoa. Esta regra pode ser usada, não só no caso das pessoas que desejais influenciar, de qualquer modo. Tudo isto é fácil para o estudante deste livro, porque os princípios empregados são familiares aos meus leitores. O resultado de uma prática, como a mencionada acima, tende indubitavelmente a clarear o caminho mentativo para as mentes de outras pessoas e fazer mais fácil o efeito de uma entrevista subsequente. Pois, a outra pessoa se acostumaria assim à ideia, pensamento ou sentimento, e o trabalho de clarear os arbustos mentais se faria de antemão. Mas, felizmente, teremos o antídoto para este veneno, se conhecermos os princípios fundamentais do assunto. Tão importante me parece a obra da proteção própria em conexão com a telementação direta, que julguei útil adicionar a este capítulo as seguintes regras gerais, que espero, lereis cuidadosamente, de modo a vos familiarizardes bem com ele. O veneno é bastante conhecido, o antídoto poucos o conhecem e, por isso, ligo muita importância ao estudo neste lugar. Em conexão com as seguintes regras e conselhos, deveis conhecer o que eu disse sobre a proteção contra as impressões sugestivas, e sobre o cultivo de uma mentalidade positiva, bem como deveis conhecer os capítulos que tratam do esclarecimento de um centro mentativo, etc. Aqui estão as regras. 1. Em primeiro lugar, fortificai vossa mente e acalmai vosso sentimento. Depois parai um momento, e dizei as palavras eu sou, calme fortemente, formando, ao mesmo tempo, uma imagem mental de vós mesmo como um centro de força e poder no grande oceano de poder mental. Vede-vos como se estivesseis só e cheio de poder. Depois formai mentalmente uma imagem de vossa aura, estendendo-se a uma vara de todos os vossos lados, em forma oval. Vede que esta aura está carregada de vosso poder mental, que, fluindo, repele as sugestões malévolas que se vos enviam e faz que voltem para a mesma fonte de onde saíram. Um pouco de prática tornar-vos-á perfeita esta imagem que vos auxiliará grandemente na criação de uma aura de vontade positiva e forte, que vos servirá de escudo e armadura dinâmica. A afirmação eu sou é a mais forte que a ciência oculta conhece, por isso, é uma enunciação positiva do ser real. Uma afirmação que muito me auxiliou e que podeis usar é a seguinte: afirmo a minha individualidade como um centro de força, poder e ser. Nada pode ofender-me. Minha mente é minha própria e recuso admitir as sugestões e influências malsãs. Meus desejos são os meus próprios e recuso admitir as vibrações não desejáveis por indução ou por outro meio qualquer. Minha vontade é a minha própria e carrego-a de poder para que bata e repila todas as influências más. Estou cercado de uma aura de vontade positiva, que absolutamente me protege. A negação seguinte deu, a muitas pessoas, provas do maior valor. Nego a qualquer pessoa o poder de me influenciar contra meus próprios interesses. Sou senhor de mim mesmo. Estas palavras podem parecer simples, mas, se as usardes, ficareis admirados de sua eficácia. Verificareis, sem dúvida, que é o estado mental, despertado pelas palavras, o que faz a obra e não uma virtude particular das mesmas palavras. 2. Evitai agir por impulsos. Quando sentirdes um impulso estranho e repentino ao fazer esta ou aquela coisa, parai e afirmai a vossa individualidade positiva, expulsai todas as influências, repetindo as afirmações, etc. dadas acima, e criando a imagem mental própria. Quando, depois, tiverdes restabelecido o vosso equilíbrio,
Considerai o impulso e decidi se entrou ou não em jogo o vosso interesse. Podereis ver isso claramente por meio da pureza de vosso mental uns momentos antes. Se o impulso parece contrariar vossos melhores interesses, arrojai-o de vós, dizendo: expulso-vos, vós não me pertenceis, voltai para aqueles de onde viestes, ou outras palavras deste efeito. Isto pode ter mais força, se criardes uma imagem mental da ideia descartada fugindo de vós em forma de uma pequena onda de pensamento. Estas imagens mentais servem-nos de auxílio em tais casos, isto é, quando emitimos ou descartamos uma ideia. 3. Cultivai a imagem da ideia de uma aura positiva e pensai sempre o que estáis cercado dela. Vede-vos como um eu forte, positivo, um centro de poder dentro de um inexpugnável círculo de defesa. Ficareis admirados da maneira confusa dos que tentam influenciar-vos quando encontram esta aura e vêm repelidas e voltadas para si suas sugestões e correntes mentativas. Tais pessoas desanimam-se quando acham uma condição como esta que não compreendem, porque poucos são os ocultistas práticos. A imagem mental de vós como um centro de poder, cercado de uma aura positiva, vontade, se persistir, far-vos-á extremamente positivos. Assim é que a vossa influência será sentida por aqueles com quem vos relacionardes. Rireis das ocorrências que seguem a rejeição desses impulsos de extravio, etc. Achareis que, se tivestes um impulso de comprar ou vender, com sacrifício, certa coisa, em um dia ou outro, talvez uma hora ou mais, alguém se acercará de vós e vos aconselhará pessoalmente a fazer tal coisa, e provavelmente esse alguém visará um proveito do plano. Não quero dizer que tal pessoa tentou necessariamente influenciar-vos por correntes mentativas, pois ele pode não ter conscientemente feito isto. Não obstante, é justamente o que aconteceu. Seu desejo ou vontade fez que estas correntes se dirigissem para vosso lado e assentistes. Agora que os vossos olhos se abriram a este fato, ficareis contentes e admirados de ver como recebereis muitas provas corroborantes. Afirmai, porém, sempre a vossa individualidade como um centro de força e tudo correrá bem para vós. A força mentativa de um homem é imensamente mais poderosa, quando ele a usa para proteger sua individualidade do que para atacar a individualidade de outro. De fato, se todos compreendessem as leis da defesa mentativa e se servissem da informação dada neste capítulo, haveria uma ausência quase total de ataques mentativos, porque a futilidade dos mesmos seria reconhecida. A única razão pela qual as individualidades fortes podem afetar frequentemente as mais fracas, assenta para ignorarem estas as forças internas e não se defenderem. De fato, as pessoas, em sua maioria, não conhecem de todo estas leis, e, se alguém lhes fala delas, riem-lhe, de propósito, na cara, dando pancadinhas na testa para indicar que o informante tem o siso fora do lugar. Pobres carneiros! Pobres gansos! Eles são felizes em sua ignorância e aborrecem os que vão perturbá-los. Mas tornemos ao meu assunto. Achareis que requer menos esforço de vontade a proteção de vossa individualidade que o ataque à personalidade de outro. Achareis que a lei está de vosso lado, quando dizeis, não quero ser influenciado, nego o poder a outro de enfraquecer minha individualidade, porque chamastes em vosso favor esta lei da natureza que está sempre em operação, e que dá às suas criaturas a força instintiva de proteção. Assim, não há razão de temor. Estais imunes dos ataques, se afirmais vossas forças internas. Passando a outras fases de telementação, relembro-vos que, nesses exemplos de telementação direta, a força pode ser consciente ou inconscientemente usada. Aqueles que conhecem as leis do uso da força podem impelir essas correntes mentativas diretas para os que desejam influenciar, como podem conscientemente dar em uma entrevista sugestões mentais a uma pessoa. Mas, mesmo onde essas leis não são compreendidas, as correntes ou sugestões são enviadas pelo desejo ou vontade forte que anima a pessoa. Sem dúvida, a pessoa que compreende o assunto poderá dirigir sua força com maior precisão e efeito, mas em qualquer evento o efeito se produz do mesmo modo. Capítulo 24. Influência indireta. Passemos, agora, a considerar a segunda classe de telementação, a que chamo telementação indireta, ou o uso da força com o fim geral de alcançar o resultado desejado,
sem direção especial para alguma pessoa ou pessoas em particular. Esta forma de manifestação de telementação pode agrupar-se em duas classes, a saber: a. Aquela em que o desejo ou a vontade geral do indivíduo, de alcançar certos resultados, se manifesta em entrevistas pessoais e induz estados mentais àqueles com quem se relaciona, é. b. Aquela em que o desejo ou a vontade geral se manifesta em corrente ou ondas telementativas ou torvelinhos, afetando todas as pessoas e coisas que se interessam na empresa, projeto, plano ou empreendimento do indivíduo e tendendo a pô-los na mesma linha de obediência e sujeição à vontade e os desejos do plano geral do indivíduo. Esta última forma de influência telementativa é mais comum do que se supõe. Os homens fortes e positivos põem em movimento ondas e correntes que passam por todo o país, colhendo forças em cada ímpeto, e usando o princípio do contágio mental para aumentar sua influência. Grandes diretores de homens são centros desses torvelinhos mentativos e atraem ou absorvem pessoas, coisas e objetos que servem aos seus planos e ambições. Eles não têm, sem dúvida, tudo isso sujeito à sua vontade, porque há muitas influências que lutam para neutralizar seus esforços. Outros homens têm projetos combatentes que se opõem à influência desses grandes mentadores e os destroem. O povo vai se educando na natureza das forças que emprega e tempo virá em que não aceitará sugestões contrárias nem deixará que suas vibrações influenciem. Contudo, a força é usada ainda em proveito dos grandes políticos e outras pessoas de influência entre o povo. Os grandes comerciantes usam desta força a seu modo e atraem as coisas pela sua vontade. De fato, quase todos os que comerciam com o povo espalhado sobre um largo território, empregam mais ou menos esta força, em geral, inconscientemente. Muitos desses usos não prejudicam aqueles aos quais afetam, porque os que a eles se dão fazem em legítimas empresas e querem sempre comprá-los por alguma terra ou pelo preço de alguns dólares. Não tenho esta manifestação da telementação como irrepreensível. Posso meramente apresentar suas leis e formas gerais de manifestação. Quem quer, pode repelir do mesmo modo essas ondas mentativas pelos métodos já mencionados nos capítulos precedentes que se referem à resistência à telementação direta. A regra é a mesma em ambos os casos, porque o princípio envolvido é o mesmo. Antes de levantar mão desta parte do assunto, devo lembrar-vos que qualquer pessoa pode tirar proveito desta mencionada forma de telementação para o seu próprio bem, de um modo perfeitamente justificável. Pode ela desejar informações e conhecimentos sobre certos objetos. Se ela, assim, mantiver um desejo forte e se, ao mesmo tempo, quiser que as correntes mentativas fluam em busca de algumas pessoas ou coisas capazes de dar de si conhecimento ou informação, obterá resultados. Achará, depois de ter, um tempo, corrido atrás das pessoas, que elas lhe trazem contentes as informações de que necessita, ou abrirá um livro em que lerá que deseja ou uma referência a outro que lhe designará o caminho. Estes caminhos são bastante comuns e fornecem provas admiráveis das leis aqui estabelecidas. Deste modo, ninguém ficará prejudicado e obter-se-ão benefícios mútuos. As pessoas são, desta maneira, atraídas umas para as outras e cada qual acha o seu caminho. A manifestação acima resulta da operação do que foi chamado a lei da atração, em virtude da qual cada pessoa atrai continuamente a si pessoas, coisas, objetos e mesmo circunstâncias, em harmonia e acordo com o seu estado mental prevalecente. O semelhante atrai ao seu semelhante, e os estados mentais de uma pessoa determinam aqueles que ela deve a se atrair. Se não estáis contente com o que vos vem, entregai-vos à obra e mudai vossas atitudes e estados mentais. Vereis, assim, estabelecer-se sua mudança gradual e as coisas que desejais começam a vir para vós. Esta lei de atração já foi muito tratada nas obras de ciência mental durante os 10 anos passados. Assim não é necessário que eu entre em minudências a respeito dela. Dei-vos os princípios gerais neste capítulo e podeis aplicá-los, se vos parecer bem. O ato mais importante das vibrações mentativas sobre as pessoas assenta no princípio que uma pessoa é mais afetada pelas vibrações em harmonia com seus próprios sentimentos e estados mentais do que por outras de naturezas opostas. Um homem que está cheio de planos maus, de fins egoístas, está em condições de ser colhido por vibrações similares mais do que outros que vivem planos superiores de pensamento.
Um homem cuja atitude mental é confiante e de valor, não pode ser afetado por vibrações de natureza triste, negativa, pessimista e vice-versa. Por isso, se desejais receber as vibrações dos pensamentos e sentimentos de outros, deveis pôr-vos em uma atitude mental correspondente às vibrações que desejais receber. Se desejais evitar vibrações de certa ordem, tratai de vos elevar acima delas em vossa própria mente e de cultivar os estados mentais opostos a elas. O positivo sempre vence ao negativo e os estados mentais otimistas são sempre positivos para os estados mentais pessimistas. O sentimento da individualidade e a relação com a mente universal é o estado mental mais forte e positivo a que uma pessoa pode chegar. Por isso, cultivai este sentimento e esta relação, hoje, amanhã, sempre. Toco a fase do assunto que fundamenta todos os fenômenos da telementação e nos dá a chave para muitos de seus efeitos admiráveis. Aludo ao que os ocultistas conhecem como visualização. Esta visualização é para a telementação o que o modelo é para o autor de objetos, o que a planta do arquiteto é para os edificadores, o que o espécimen ou matriz é para os modeladores de metal. É o esqueleto em torno do qual se constrói a materialização das formas de pensamento. É da maior importância o conhecimento das suas leis e efeitos. Visualizar significa ver mentalmente, isto é, formar a imagem mental de uma coisa, vê-la em sua própria mente, etc. A visualização nas linhas de ocupação diária de certa pessoa é uma coisa importantíssima, mas, por ser pouco conhecida, é também pouco apreciada. Os melhores operários, escritores, inventores, compositores, etc., são os que podem ver a coisa em sua mente, e depois reproduzi-la em forma materializada. Sir Francis Galton, uma das melhores autoridades neste assunto, diz: a livre ação de uma faculdade ativa a se visualizar é da maior importância, quando relacionada com os processos mais altos de pensamento generalizado. Uma imagem visual é a mais perfeita forma de representação mental, em qualquer lugar onde haja forma, posição e relações de objetos a espaço. Os melhores operários são os que visualizam o todo do que pretendem fazer, antes de tomar nas mãos a ferramenta. Os estrategistas, os artistas de todas as denominações, os físicos que inventam novas experiências e, em suma, todos os que não são rotineiros, necessitam da visualização. Uma faculdade de importância em todas as ocupações técnicas e artísticas, que dá esmero a todas as nossas percepções e justiça a todas as nossas generalizações, jaz enfraquecida por não ser usada, em vez de receber judicioso cultivo em um caminho como o da vontade, podendo aí produzir os melhores resultados. Creio que um estudo sério dos melhores meios de desenvolvimento e utilização desta faculdade, sem prejuízo à prática do pensamento abstrato em símbolos, é o que maior falta faz na ciência da educação. Tudo quanto Sir Francis Galton disse acima, é igualmente aplicável ao cultivo da arte de visualização no que se relaciona com a telementação. A perturbação da maior parte das pessoas deve-se à ignorância do que deviam saber. Não são capazes de formar imagens mentais claras do que desejam criar ou materializar. Os homens que obtêm os resultados maiores e mais admiráveis por meio da influência mentativa, em particular na forma de telementação, são aqueles que são capazes de visualizar mais claramente as coisas que desejam materializar, aqueles que são capazes de formar a imagem mental das coisas que desejam manifestar. O segredo da visualização baseia-se no princípio psicológico, oculto, conforme a matriz mental, assim também a forma mental, e conforme a forma mental, assim é a materialização física. Em outros termos, a imagem mental visualizada é o molde ou a matriz em que o poder mental é vazado, e da qual toma forma. O depósito de materialização forma-se em torno desta imagem mental e assim o ideal se faz real. Se desejais obter os melhores efeitos do poder mental, deveis criar uma imagem mental em torno da qual se forme o material ou a materialização física. O meio melhor de formar a imagem mental próprio é pela visualização, que assim gera a matriz ou molde em que o poder mental se vaza. Como é a matriz, assim é a imagem, e como é a imagem, assim deve ser a materialização. Antes que possais atrair o material preciso para o alcance das coisas ou condições que desejais, deveis formar uma imagem mental clara do que desejais materializar, e antes que possais fazer esta imagem mental,
deveis realizar mentalmente o que desejais fazer. O processo disso chama-se visualização. Construí, pouco a pouco, um molde ou matriz mental até que tenhais claramente diante de vós, isto é, até que dele tiverdes uma imagem mental clara, tal como a veríeis se fosse realmente materializada. Depois, mantende esta imagem constantemente diante de vós, tendo-a antes como uma coisa real, do que como imaginação. Continuai a cercá-la de materiais necessários a fim de que lhe possais dar objetividade ou materialização. Se não puderdes ver primeiro a coisa toda como uma imagem mental, isto é, se não sois capaz de construir uma completa matriz pela visualização, fazei a próxima coisa melhor, que é a melhor para a maioria das pessoas. Construí a matriz do primeiro passo para a coisa, isto é, a primeira coisa necessária. Concentrai-vos, em seguida, sobre esta primeira coisa até que a imagem mental se projete viva e clara e achareis que as coisas se puseram em movimento. Podeis aumentar, pouco a pouco, a vossa matriz e formar um pouco maior a vossa imagem mental, um pouco mais ampla em particularidades. Há uma coisa importante. Deveis ver a coisa mentalmente como se existisse realmente agora, e não como se houvesse de existir mais tarde. Realizai que a imagem mental existe agora, contrariamente, deixará de ser claro e efetivo. Deveis dar à vossa imagem mental um constante suprimento de energia, de força, de desejo positivo e de poder de vontade, forças essas que se espalharão em direções próprias e afetarão o material necessário para a materialização de vossa imagem mental. Assim fazendo, dareis às correntes mentativas o impulso e a direção de necessidade, e elas, assim operando, chegarão a materializar em vosso caminho, aparecerão pessoas necessárias aos vossos planos, tereis informações de estranhas fontes em tempos e lugares inesperados, as oportunidades abrir-se-vos-ão. Lembrai-vos, porém, que deveis estar preparado para aproveitar as circunstâncias e oportunidades. Deveis estar alerta, vigilante e expectante. Tereis que fazer a obra, ainda que as forças que pusestes em atividade não vos tragam o material. Abrir-se-vos-á uma porta, mas entrais por ela vós mesmo. As ferramentas e materiais chegarão às vossas mãos, usai essas coisas. De alguma parte tereis informação, mas preferi a vossa própria. O poder mental não ajuda os preguiçosos. Aprendei, pois, a fazer as coisas. A visualização dá a matéria para um grosso volume, mas julgo ter-vos dado uma ideia clara de seus princípios operantes. Lembrai-vos sempre desta regra, a chave tripla do êxito, como lhe chamei. Primeira, deveis desejar uma coisa intensamente. Segunda, esperá-la com ânsia. Terceira, empregar a vossa vontade em direção da ação tendente a efetuá-la. Mas, em primeiro lugar, digo-vos que deveis saber o que quereis, depois, criando a matriz ou molde pela visualização, isto é, deveis vê-la mentalmente como já existindo. Deve este capítulo ser lido e estudado em conexão com os precedentes, pois eles se combinam uns com os outros e a informação se alargará. Dei-vos certos princípios em forma tão simples e prática que vos podem parecer fáceis de omitir, sem a própria consideração e exame. Não vos esqueçais disso. Não vos iludais com os termos retumbantes e verbosidade mística. A verdade pode ser expressa sem esses enfeites e roupagens de fantasia. Procurei explicar-vos o princípio dessas coisas, mas deveis estudar cuidadosamente este ponto a fim de que bem o compreendais. Reuni e condensei um grande número de informações nesta lição. Não passeis por cima desses pontos. Não podeis, em uma leitura apressada, chegar ao pleno conhecimento do assunto. Deveis lê-lo e relê-lo muitas vezes, com cuidadoso estudo e pensamento. Deveis fazer algum juízo sobre vós mesmo, a fim de aplicardes os princípios gerais aos vossos próprios sintomas e necessidades. Lede cuidadosamente estas lições e pensai um pouco. Não há um caminho certo ou qualquer outro para o poder mental. Tentei tornar o caminho um pouco mais fácil para vós. Vós mesmo, porém, deveis fazer a vossa carreira. Não podeis alcançar, por procuração, os postos mais altos. Assimilai estas coisas. Recebestes apressadamente certas ideias que vos não foram boas. Como base dessas manifestações admiráveis de telementação,
Há um simples princípio de que vos falei, a indução dos estados mentais pela força do desejo e poder da vontade. Todas as coisas ocorrem em virtude deste princípio. Pensais que o livro que necessitais e vos chega tão prontamente, teria vindo às vossas mãos por qualquer via. De nenhum modo, ele foi trazido e posto aqui por pessoas e estas tiveram mentes capazes de ser movidas por ondas vibratórias. Assim, tanto que a coisa se pôs em operação, todas as outras cooperaram para o mesmo fará. Mesmo o presente livro chegou às vossas mãos pela lei da atração. Não há nenhum acaso nestes assuntos. Há leis em operação por toda parte sempre, e, sobre todas, a grande lei. Terminando este capítulo, aconselho-vos novamente a que procureis reconhecer-vos como centros de energia mental viva no grande oceano de poder mental. Sentir-vos-eis fortes à medida que vos tomardes positivos. Sereis positivos tanto que sentirdes a vossa individualidade. Sentireis a vossa individualidade quando vos reconhecerdes como um centro de vontade viva. Não há nada a recear. Podeis afirmar sempre a vossa individualidade. Vossas cadeias únicas são as que forjais por vossas mãos. Sois livres agora, aqui sempre. Não vos iludais com as pequenas coisas da personalidade, pois elas passam e perecem de noite. Ficai tranquilos e firmes na consciência de que sois um centro de vontade individual e viva. Não receis afirmar eu individual. Não há diabo a temer. Nada mais, a não ser o próprio receio, pode afastar-vos da vossa herança. Afirmai o eu e bani o receio. Capítulo 25. Terapêutica mental. Terapêutica significa a arte de curar, por isso, a terapêutica mental significa a arte ou ciência da cura mental. Se eu escrevesse esta lição há 20 anos atrás, julgaria a propósito encher páginas e páginas com a exposição de muitos fatos de cura mental, mas não há tanta necessidade nos tempos presentes. O povo já ouviu muito a respeito da cura mental, e suposto difiram em suas teorias ou opiniões sobre a natureza das curas levadas a efeito, contudo quase todos sabem que as curas foram e são ainda feitas pelos métodos de curar. A história da cura mental remonta-se ao passado e as páginas mais antigas da história tratam dela como se fosse um longo e bem estabelecido método. De fato, a história da cura mental é a história do poder mental, desde as raças mais antigas. Usaram os magos antigos de seus poderes mentais para curar doentes, restaurar a natureza e as condições de saúde. Eram os doentes levados aos templos para serem curados e depois das encantações e cerimônias do costume, destinadas a afetar a imaginação a respeito dos primitivos povos, achava-se que eram beneficiados e curados. Mas debaixo e atrás de todas essas cerimônias e ritos, achava-se o mesmo princípio produtor da cura, o qual é ainda o mesmo usado hoje por todas as formas de cura mental sob qualquer nome ou rótulo. Só há um princípio de curar, este foi, e será sempre usado enquanto a raça existir. Este princípio é a aplicação no emprego do poder mental. É o poder mental positivo tanto para a força quanto para a matéria, como vimos nestes capítulos, e a negativa ajuda sempre a positiva quando esta é própria e inteligentemente aplicada. O poder mental constrói realmente o corpo, desde uma só célula, e é inerente a todas as partes e partículas do corpo. Todas as células tiram do poder mental o suprimento delas. De fato, a célula, a combinação das células, todo o corpo, resulta das condições e manifestações do poder mental. O corpo, em sua última análise, é todo mente. Manifesta-se o poder mental de inumeráveis modos no universo, são simplesmente certas formas de manifestação de sua força. Isto entendido, a cura mental não é um caso de ação da mente sobre a matéria como ensinam muitas vezes, mas sua manifestação da mente positiva sobre a mente negativa. A mente central do homem é positiva para a mente no corpo do homem e daí o efeito da cura. Todas as células têm a sua parte mental e a ciência nos ensina que cada uma delas leva sua vida como entidade separada sempre, porém, subordinada ao sistema todo das células, dirigido pela mente. A mente em cada célula, ou em cada sistema de células, pode ser alcançada pela mente positiva de uma pessoa, quando propriamente aplicada. Para bem compreender a significação desta linguagem, lembrai-vos que cada órgão, parte, ossos, nervos, vasos, tecidos,
Tudo em vosso corpo é uma construção de células que formaram certas combinações. Há células individuais em vosso sangue e em outras partes do corpo, e há comunidades de células em vosso corpo que desempenham certas funções e a que chamais meu fígado, meu coração, meu estômago, meus rins, etc. Incorporei nesta simples exposição minha ideia de cura mental, ideia baseada no estudo cuidadoso de muitos anos, na experiência e investigação em algum conhecimento pessoal e associação com alguns dos mais célebres curadores da Idade Moderna. Descartei teorias sobre teorias fictícias como desnecessárias por causa dos fatos observados pelos principais investigadores da cura mental, e condensei a matéria neste ponto a ideia de mente nas células e grupos de células, que a mente é negativa para a mente central positiva, especialmente quando esta é concentrada e inteligentemente aplicada. Podeis, agora, perguntar-me: bem, mas o que pensais sobre todas as teorias metafísicas, religiosas e semi-religiosas avançadas em virtude das curas realizadas por vários cultos e seitas do novo pensamento e outros movimentos semelhantes? Em resposta, direi que os vários cultos e seitas fazem cura, não por causa de seus dogmas, porém, muitas vezes, apesar deles. As curas reais são feitas pelo poder mental puro e simples, posto em operação e empregado em várias formas e modos, sob muitas coberturas, disfarces e aparências. É todo ele o grande e velho princípio, mas com adornos. O estilo de adornar depende das teorias, dogmas e seitas particulares. Muito foi escrito, falado e ensinado sobre a cura mental, sob muitos nomes, mas os escritores, em sua maioria, ligaram-se a uma particular forma de cultos, igrejas ou organizações, que ensinam que toda a verdade jaz na aceitação de alguma teoria, ideia, doutrina ou dogma particular, que avançam e sustentam de acordo com as vistas estreitas de algum ou alguns mestres. Assim é que seus escritos tomaram a cor de suas crenças e dogmas. É bastante lançarmos o olhar em torno de nós para ver que muitas escolas em conflito de cura espiritual ou mental estão fazendo curas, apesar de cada uma alegar que sua escola, seita ou igreja particular tem o monopólio da verdade e direito sobre a verdadeira cura metafísica. A verdade é que todos fizeram curas, sendo a porcentagem quase a mesma e tomando-se em consideração as pessoas qualificadas de curadores. Apesar de alegarem que temos toda a verdade, todos os outros estão em erro, ignorando a verdade real. Todos os que erram obtêm os mesmos resultados. Suas teorias diferentes e contraditórias não parecem talhar nenhuma figura na obra real e quem estuda atenciosamente a matéria vê-se logo forçado a concluir que deve haver algum princípio fundamental da cura, do qual todos usam. E assim é. Chamo este princípio fundamental o efeito da mente central positiva sobre a mente corporal negativa. Podeis, se vos apraz, dar-lhe outro nome, mas os resultados serão os mesmos. As muitas teorias, narrações, fórmulas, observações, dogmas, etc., não tiveram outro efeito que dar fortes sugestões ao povo que ficou impressionado por elas. Algumas pessoas obtêm melhores resultados quando a cura mental é acompanhada por alguma linguagem ou explicação religiosa ou semi-religiosa, a qual desperta as partes emocionais de sua natureza, tornando-as mais receptivas ao processo da cura mental. Relíquias e imagens sagradas causam, deste modo, bom efeito. Alcançam outras excelentes resultados quando se arma sobre as tais curas uma teoria, técnico-metafísica com longos e fraudosos termos. Podem não compreender os termos, mas pensam. Aqui deve haver alguma coisa, porque fulano empregou palavras que não podemos compreender, ainda que ele conheça tudo que encerram, etc. Preferem alguns a explanação científica da escola de sugestão, que evita as teorias metafísicas ou religiosas e alcança, contudo, resultados. Há os que gostam da mente subjetiva e da ideia da mente objetiva e conseguem resultados. Todos colhem resultados, mas uns empregam benignamente certas formas e chegam a resultados mais prontos. Aconselhei frequentemente as pessoas a irem aos curadores de certas igrejas, escolas e cultos, porque soube que as ideias dessas escolas, cultos e igrejas particulares dispunham o temperamento particular das pessoas em questão à obtenção dos melhores resultados. Sou mais católico em minhas ideias a este respeito,
Creio em uma pessoa que empregue uma fase da cura mental, desde as partículas de pão até a ciência cristã, contanto que este meio particularmente empregado invoque o maior grau de fé, confiança e crença ao paciente. Posso ver muito bem porque uma pessoa de um temperamento religioso ardente será mais beneficiada pela cura mental em uma forma ou fase de religião do que da mera sugestão ou ciência mental ordinária. Ela abre uma parte da natureza conducente à cura. Posso ver porque outras são impressionadas por uma conversação metafísica, técnica e complicada. Tal conversação causa-lhes admiração e impressão, desperta-lhes o interesse e uma atenção expectante que lhes abre caminho para a cura. Posso ver por que certas pessoas que detestam as supramencionadas formas aproveitam melhor com uma apresentação do assunto, completa e cientificamente. Cada e qual conforme seu gosto, tanto na cura mental quanto nas outras coisas. A este respeito estou de acordo com o irlandês que disse estar satisfeito de não terem os homens o mesmo gosto, porque, se o tivessem, todos viriam à sua casa e dela levariam a sua mulher. Mas, podeis perguntar-me, por que é que a fé, a crença, a confiança, etc., desempenham importância nas coisas? Se é verdade que a legítima cura é efetuada pela mente nas células e grupos de células, que relação tem as células com a fé? Esta é uma boa pergunta e aqui tendes a resposta. Conquanto seja verdade que a mente nas células é o meio ou causa da cura, contudo é um fato que essas células são negativas à influência da mente central da pessoa. E se a mente central se enche de estados mentais de doença, receio, crenças não desejáveis, etc., neste caso as células negativas e os órgãos devem ser afetados. Se, pelo contrário, os estados mentais da pessoa passarem do receio à esperança, à confiança, ao amor, à fé e à crença, ver-se-á prontamente que o efeito sobre as células se fará melhor. E, se a esses estados mentais melhorados, se ajuntar depois um estado positivo, um estado de domínio e poder consciente, o efeito curativo será magnificado e aumentado. Com franqueza, creio ardentemente que um fator poderoso na cura mental é a remoção do receio da mente do paciente por qualquer meio que se possa fazer, quer pela razão, argumento, fé, esperança, quer pela própria superstição. O receio é o mais negativo dos estados mentais, paralisa todo o sistema. O receio e a ansiedade envenenam as células do corpo. É este um fato cientificamente demonstrado. Se este manto de receio for levantado, dar-se-á um grande passo em direção da cura. A esperança, a confiança e a crença erguerão este manto. Este é o motivo por que eu creio em tudo, desde as partículas de pão à ciência cristã, como há pouco disse. Toda ação que induzir o maior grau de esperança, crença, confiança e expectação será, no caso, a melhor. Mas, em todos os casos, o princípio da cura é a própria mente. Não é necessário narrar os tão repetidos fatos de fenômenos de doenças criadas pelos estados mentais e as curas que dos mesmos se fizeram. Todos os que lerem estas lições, ouviram já muitas vezes a narração de tais fenômenos. Já não é uma questão debatida do efeito da mente na saúde e na enfermidade. Os livros estão cheios dela. É tão velha com os outeiros. E em nenhum tempo como no presente, teve esta forma de poder mental, na história do mundo, tamanha atenção e interesse. Por cujo motivo não omitirei esta parte da história e prosseguirei a narração do modo como aplicar o poder mental na cura de enfermos presentes e ausentes. Em primeiro lugar, os princípios da cura mental são precisamente os mesmos aplicados em todas as formas de poder mental, como já vimos nas lições precedentes. O assunto é todo da indução mentativa, agora e sempre. Pode esta indução nascer, quer das correntes mentativas, quer da sugestão mental. Gravai firmemente isto em vossa mente, para que me não seja necessário repeti-lo. Vejamos o que acontece se a indução mentativa se estabelece na mente de uma pessoa, quer por meio das correntes mentativas, quer pela sugestão mental, quando é dado o que se chama tratamento geral. Suponhamos que o estado mental da pessoa foi mudado pela indução, quer das correntes, quer da sugestão, em um estado positivo, forte, e é isso que se deve fazer ao paciente. Este estado mental positivo, induzido à mente central, é, sem dúvida, fortemente positivo para a mente no corpo e suas células. Sendo a imagem mental de um corpo são, em seu estado normal,
gravada na mente central do paciente. Segue-se que o material físico do corpo e das células começa a se materializar de acordo com o modelo estabelecido ante a mente das células, pela mente central da pessoa. É a velha história da visualização física. O efeito será, sem dúvida, admiravelmente aumentado, se o paciente dirigir fortemente seu desejo e vontade para a ação recuperativa, em cujo esforço ele pode ser materialmente ajudado pelo curador. O estado mental desejado no paciente pode ser induzido, quer pela autossugestão em própria parte, quer pela sugestão do curador, aqui é onde vem dar as cerimônias e outras particularidades, ou pelas correntes mentativas diretas do curador, aplicadas, como já mostrei nas lições anteriores. Nesta forma de culto, procede o curado despertando a mente do paciente, de maneira que este realmente se cura. A mente do paciente, ao despertar, é, sem dúvida, afetada, assim, pela sugestão como pelas correntes mentativas. Em ambos os casos, o efeito é o resultado da indução, como prontamente compreendereis. Esta forma de cura mental é que chama o tratamento geral inclui não só a forma da cura presente, que é quando o curador está na presença pessoal do paciente, como também a que se opera nas linhas do que se chama tratamentos ausentes, ou tratamentos distantes, quando o curador e o paciente não se acham em presença um do outro. Onde, por momento, de parte o tratamento geral, entremos a considerar os largos princípios que fundamentam o tratamento local. Por tratamento local entendo a cura mental feita pela mente do curador, quando direta e especialmente aplicadamente nas células e nos mesmos órgãos. Estais por certo, lembrados do que eu disse sobre a existência da mente nas células e órgãos. O tratamento local é uma aplicação baseada neste fato. A mente do curador influi de um modo positivo e direto nas células e órgãos, e tanto as sugestões como as correntes mentativas se dirigem imediatamente a esses órgãos e células, sem o emprego intermediário da mente central do paciente, como no caso do tratamento geral. Pode admirar-vos falar eu de sugestões que se dirigem às células e vir o caso de perguntardes, como ouvem as células? As células não podem ouvir, mas as palavras da sugestão dada por vós dispor-vos-ão a dirigir a vossa mente com mais força e direção às células e órgãos. Vereis, à medida que prosseguirdes, que aconselho a falar diretamente às células e órgãos do corpo e dizer-lhes o que se deseja que façam. Ficareis surpreendidos quando tentardes isto e vedes como respondem. Agora que compreendamos os princípios gerais de ambas estas fases de tratamento mental, passemos a considerar a prática da cura mental, o como efetivo do assunto. Começaremos com o tratamento geral presente e ausente, depois passaremos à segunda fase do tratamento local. Em ambos os casos, veremos, em particular, os métodos positivos de tratamento. Prestai bem atenção ao que vou dizer-vos acerca destes tratamentos, pois condenso em 2 capítulos todo o curso de lições sobre a cura mental, e se não prestardes bem atenção, deixareis de compreender muita coisa. O primeiro passo na forma pessoal de tratamento geral é induzir ao vosso paciente um estado mental de calma e relaxação. Isso é bastante importante, porque esse estado mental faz que o paciente se torne receptivo às impressões que desejais causar em sua mente. O melhor meio é ter o paciente assentado em uma posição confortável. Se está deitado, deixar que tome uma atitude cômoda, depois conversar com ele um pouco, a fim de lhe induzir uma disposição mental fácil e agradável, que atuará sobre as condições físicas. Fazei que relaxe todos os músculos, tire a tensão dos nervos e fique afrouxado da cabeça aos pés. O melhor meio para determinar se foi ou não efetuada a condição desejada é levantar-lhe uma das mãos e deixar que ela caia ao lado. Se ele estiver completamente afrouxado, sua mão cairá como se não estivesse ligada ao seu corpo. O estado mental causador desta condição pode ser mais bem estabelecido pelas palavras, deixar que se afrouxe. Deve uma pessoa deixar que se afrouxe mentalmente, antes que o possa conseguir fisicamente. Deve o paciente sentir-se perfeitamente à vontade, isto é, sentir-se em um estado confortável, a fim de que alcance os melhores resultados. Bem fará o curador em tranquilizar a mente do paciente com uma conversação cuidadosa, confiante e simpática, levando o assunto para pontos mais claros, esperançosos,
felizes, e evitando cuidadosamente despertar antagonismo e argumento. Fará ainda melhor se puser nos assentos de sua conversação certo sentimento carinhoso e falar como se o único interesse na vida fosse curar o paciente, como se não tivesse nenhuma dúvida a respeito do seu restabelecimento. Deverá esquecer-se para concentrar unicamente a sua mentalidade na cura do paciente. Deverá tratar, da sua parte, como um curador confiado e seguro, porque as pessoas enfermas se impressionam facilmente. Assim, se o curador manifestar uma falta de confiança em seus modos, o paciente abrir-se-á prontamente à sugestão e o trabalho da cura se tornará indubitavelmente difícil. Se estudastes os princípios da sugestão mental, vereis a psicologia deste fato. Será bom que comeceis o tratamento por um modo sugestivo, preliminar, em uma conversação agradável. Assim, indicai ao paciente as condições que entenderdes pôr em execução. Buscai obter a cooperação do paciente por meio de uma imagem mental que ele tiver da condição desejada. Isto é, se for um caso de perturbação de estômago, deverá ele formar uma imagem mental de um estômago forte, de saúde normal, funcionando regularmente, digerindo o alimento que se lhe dá e manifestando um bom, natural e robusto apetite. Se o paciente fizer isto, poderá prestar-vos um grande auxílio. Diz ele, então, que seu estômago é forte, 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 falar-lhe com sentimento intenso e forte, e que as condições normais se vão acentuando sob o poder da mente. Deveis conservar, de muitos modos e formas, diante dele, constantemente, uma pintura das condições que desejais executar. Se assim o fizerdes, mudareis sua imagem mental de saúde e seguir-se-á o resultado mais seguro. Se preferis o uso das mãos na cura, usai delas positivamente. Tal prática dá uma sugestão mais poderosa, além de apresentar outras vantagens. Sentir-vos-eis capaz de comunicar a vossa voz um grau de força admirável e grande intensidade, se praticardes a visualização em vosso tratamento. Quero dizer, deveis tentar realmente ver com a mente as condições que desejais levar a efeito. Quando chegardes a fazer isto, podereis ter a atenção do paciente tanto que sua mente seguir as vossas palavras em vossa descrição dos sucessivos passos da cura que intentardes efetuar. Poderá ele ver que se torna gradualmente melhor, que seu estado de saúde se vai acentuando, não só de um modo geral, mas ainda no sentido que será capaz de formar uma pintura mental do órgão antigamente afetado, passando para uma condição forte e normal. Mantende sempre diante de vós a imagem mental das condições que desejais efetuar. Vedes diante de vós como se existissem realmente, e vossa mente, ações de vós conformar-se-ão a esta imagem mental. Se assim fizerdes, o paciente receberá as melhores condições possíveis e vossas correntes tornar-se-ão mais fortes e mais dinâmicas. No capítulo seguinte, passaremos à consideração dos métodos atuais de aplicação do poder mental à cura das enfermidades. Capítulo 26. Métodos de culpa mental. Tratemos agora da obra atual da cura mental pelas correntes mentativas. Aqui devo repetir minhas injunções dadas nos capítulos precedentes a respeito da conservação da imagem mental própria na mente do curador. O grau de êxito no tratamento será proporcional ao da imagem mental mantida. A visualização é a nota principal desta forma de cura mental, e o curador deve, por todos os modos, adquirir a arte de visualizar. Deveis tornar-vos capaz de ver o paciente como curador, e os órgãos, partes e células como funcionando normal e propriamente. Expulsai todos os pensamentos negativos, dúvidas, etc., e dedicai-vos de corpo e alma à obra que tendes diante de vós. Logo que adquirirdes a habilidade de visualizar, achareis que vos virá um sentimento de força e poder, e uma intuição de certeza acerca de vossa obra. O processo de transmitir as correntes mentativas não é muito difícil nem fatigante. Efetivamente esta parte da obra parece quase automática. O que tendes a fazer é concentrar toda a vossa atenção na imagem mental que visualizastes e desejar ardentemente que a pintura se materialize e se não perturbem as correntes, porque estas começarão a fluir livremente, sem esforço voluntário de vossa parte. Ocasionalmente, podeis lançar à vossa obra um pouco de poder mental, para estimular o processo da cura, mas ordinariamente o uso inconsciente da força de desejo completará o resultado.
Não é necessário o extremo esforço que muitos curadores empregam em seus tratamentos. É ele um gasto de energia, cansa em vez de apresentar vantagens ao paciente. A imagem mental clara produzida pela prática da visualização faz a operação quase automaticamente, para vós, como já disse. Quanto mais real vos parecer feita a pintura, tanto mais força vos dará e tanto maior será o êxito que alcançardes em vossa cura. Acharam alguns excelentes curadores que ganhariam força adicional, se juntassem a pintura ou imagem mental, a pintura das correntes mentativas passando de suas mentes para o paciente envolvendo-o. Disse-me uma boa curadora que ela pode ver sempre, mentalmente, o paciente banhando-se em uma perfeita corrente de poder mental. Acho que esta senhora tem razão e que, assim fazendo, poderá sempre colher os melhores resultados. Julgará o estudante destas lições fácil a produção desta imagem, se lembrar do que eu disse acerca das formas de pensamento. Não aconselho tratamentos longos, porque os melhores resultados se obtêm com tratamentos que não duram mais do que um quarto de hora. Deixai ao vosso paciente o conforto de vossas palavras de coragem e de esperança. Pedi-lhe que auxilie a vossa obra conservando a própria imagem mental da sua saúde, especialmente evitando o medo e a aflição. Pode o processo acima parecer muito simples aos que o não praticaram. Achareis, porém, que ele contém a essência real do processo da cura, sem fraldas e enfeites. E, mais do que isso, achá-los-eis admiravelmente eficaz ele fará a obra. Nunca chegareis a notar a virtude deste tratamento senão depois que começardes a praticá-lo. Só então encher-vos-eis de um sentimento tal de poder, que parecereis uma outra pessoa. Semelhantemente sentirá vosso paciente o benefício imediato. Poderia eu escrever páginas e páginas, ilustrando-vos sobre este tratamento, mas se o fizesse, não chegaria a condensar tudo em uma direção fácil e simples, como o fiz. Dei-vos a base do tratamento prático, podeis adicionar-lhe alguns enfeites, se tendes necessidade deles. Achareis que sobre esta mesma base assentam todos os tratamentos das várias seitas e cultos, se deles separardes as adições de fantasia, as palavras retumbantes e os termos metafísicos. Estudei todas essas formas de tratamento e sei o que digo sobre elas, quando assim me exprimo. Passemos, agora, para os tratamentos de ausentes nas linhas de tratamento geral. Praticamente não há diferença nos métodos. O principal processo adicional é o de formar o curador uma imagem mental do paciente como se este estivesse em pessoa diante dele. Se já vistes o paciente, podeis facilmente reproduzir sua imagem mental. Mas se o não vistes pessoalmente, podeis formar uma imagem mental de um homem ou uma mulher, sem ocupar-vos das particularidades da aparência pessoal, e o resultado será o mesmo. Achareis que os métodos seguintes vos auxiliarão no tratamento. Sentai-vos em vossa cadeira, depois de colocar diante de vós uma outra cadeira, cerca de 3 jardas de distância. Então, figurai o vosso paciente sentado nesta outra cadeira diante de vós e fazei-o com uma forte imaginação. Muitos curadores práticos na arte mental e de êxito feliz sentem realmente que o paciente está sentado diante deles, nesta forma de tratamento. Tendo, assim, o vosso paciente, em imagem mental, sentado diante de vós, falai-lhe como se ele estivesse presente em pessoa, empregando as mesmas palavras, tons e maneiras. Passai cuidadosamente a ideia do tratamento pessoal, e esquecei-vos da distância que vos separa dele. Assim fazendo, podereis lançar vossas correntes mentativas em direção dele, e elas, atingindo, causar-lhe-ão grandes benefícios. Várias pessoas disseram-me, frequentemente, que conseguiram esta espécie de cura dos melhores curadores mentais do mundo, que podiam quase ver o curador e até mesmo sentir-o distintamente a sua presença. Esta conversação com o paciente à distância, deve consistir, primeiro, em sugestões agradáveis, de calma e tranquilidade, seguidas depois por sugestões enérgicas, estimulantes, positivas. Segui as instruções precisas, dadas para o uso do tratamento pessoal e não podeis errar. Em realidade, não há diferença entre tratamentos pessoais e tratamentos de ausentes. Se vos lembrardes disto e com isto agirdes de conformidade, possuireis a chave da matéria. Assim, depois de conversação sugestiva,
Deveis dar o mesmo tratamento mentativo quieto, como foi indicado em minhas instruções concernentes aos tratamentos pessoais. Devereis formar a mesma sorte de imagens mentais e proceder do mesmo modo como nos casos particulares. Dizei-lhe mesmo até logo, como faríeis em um trato pessoal. Se destinastes um tempo para o tratamento do ausente, deve o vosso paciente colocar-se em uma posição confortável e relaxar-se. Mas isto não é necessário.